Bem, amigos de todo o Brasil, voltamos a falar diretamente de Roma e da sede também de Vatican News, Rádio Vaticano, sobre o sínodo dedicado à região panamazônica. Nós estamos nesse momento de pausa e por isso nós estamos na sede de Vatican News, Rádio Vaticano, tendo ao fundo, podemos ver o nosso Castelo Sant'Angelo. Com alegria que eu estou recebendo aqui um bispo muito querido da Amazônia, de Roraima, nosso querido Dom Mário Antônio da Silva, que é o vice-presidente da CNB. Mário, que alegria tê-lo conosco, seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Silvanei, pela acolhida e a todos aqui que trabalham na Rádio Vaticana e aí, sobretudo, nessa consideração para com o nosso querido Brasil. Uma alegria nessa convivência com os demais padres sinodais e com vocês que nos ajudam através da comunicação. Bom, Dom Mário está aqui conosco porque hoje temos pausa, né, Dom Mário? Ontem já tivemos, hoje temos pausa nos trabalhos sinodais, dos padres sinodais, porque nesse momento nós estamos na fase da redação desse documento final. O senhor faz parte dessa comissão. Exatamente. O sínodo ele tem várias etapas e teve a etapas dos interventos de todos os padres sinodais, teve a etapa de reflexão nos grupos, já por 2 vezes, e nessa segunda vez, os grupos se reuniram para oferecer propostas ao documento final, que hoje e amanhã será analisado e no final do dia de amanhã entregue a todos os padres sinodais. São propostas que estão vindo dos grupos à luz daquilo que era o instrumento Labores, fruto das reflexões em nossas comunidades. É um processo delicado, de muita responsabilidade, também de confiança e esperança para que o que vamos entregar ao Papa possa ajudá-lo a escrever uma exortação pós-sinodal, realmente com novos caminhos para a Amazônia, para a evangelização, para a igreja e para uma ecologia integral. Sem entrar em detalhes desse documento, porque todo mundo está esperando esse documento, e a esperança, eu creio que é a palavra justa de usarmos nesse momento. É um trabalho que está sendo afunilado desde o início, porque quantas propostas chegaram já nos questionários dos pré-sinodais, nos encontros pré-sinodais e depois nos debates ou nas proposições que os senhores fizeram em plenária e agora com afunilamento. É um trabalho longo para chegar a esse documento. Exatamente. Já na primeira fase, muitas contribuições, além dos interventos pessoais de cada padre sinodal. Mais de 180 pessoas, 200 pessoas puderam falar 4 minutos. E agora nessa última etapa dos grupos, são 12 grupos, ou seja, 12 propostas para todo o projeto do documento final. Então é muito trabalho aí dos peritos, dos relatores, e que vamos agora analisar na tarde de hoje, para dar prosseguimento a esse regulamento, ao esquema sinodal de discussão, de consenso e de propostas para o Papa Francisco. Enquanto passa a ambulância, esse é o som característico de Roma, gostaria de dizer para os nossos amigos, dia e noite, e a buzina também quando passa, É claro, o sínodo criou uma grandíssima expectativa, cria ainda uma grande expectativa, criou polêmicas, gerou polêmicas. O Papa no primeiro dia, vamos fazer um sínodo para dentro, transparente, para que não haja um sínodo dentro e um sínodo fora. E muitas vezes alguns jornalistas, alguns meios de comunicação tentam desvirtuar um pouquinho isso, dizendo quase de sínodos paralelos, enfim. Isso faz mal, não faz? Na verdade, o processo sinodal tem toda uma dinâmica, que aquilo que vem de fora de maneira, digamos, não honesta, não sincera, não colaboradora, causa, digamos assim, más informações, não em nós que estamos nas aulas sinodais, na sala sinodal, mas naqueles que estão nos acompanhando. Então eu creio que não procede muitas informações que vão contrárias àquilo que nos tem falado o Papa Francisco, aquilo que nos apresentaram as nossas comunidades para esse debate sinodal. É certo que não estamos livres disso, mas o processo sinodal nesta última semana se encaminha de maneira assim, muito consistente para que a conclusão dos trabalhos seja realmente digna
do merecimento do povo da Amazônia e, por que não, de toda a nossa igreja. Foram tantos os temas tratados pelos senhores e continuam ainda sendo afunilados, como dissemos, nesse documento final. Vire probate, tivemos a questão também da presença da mulher, muito importante na Amazônia, do diaconato feminino, mas também falou-se de um rito para a Amazônia. O senhor podia esclarecer um pouquinho um rito? O que significa esse rito? E, enfim, já não temos o nosso rito que todos os domingos ou todos os dias temos nas celebrações das nossas Santas Missas? Das muitas propostas que estamos refletindo, em continuidade com aquilo que já comentávamos lá nas nossas bases, né, surgiram novas propostas devido à necessidade de avanço e de responder ao tema do sínodo, novos caminhos. E uma das questões realmente que surgiu num dos grupos e que agora é temática do documento, do projeto do documento final, é o rito amazônico. Né? Como foi pensada essa proposta? É um rito que tem um patrimônio não apenas litúrgico, mas é litúrgico, disciplinar, teológico e espiritual, como são tantos outros ritos na Igreja Católica. É um rito da Igreja Católica, né? É uma proposta que está em andamento e que está em reflexão. Inclusive os grupos do Brasil, que são 4 grupos, também refletiram e fizeram propostas, né, a respeito do sim ou do não para a questão do rito amazônico. Então é uma proposta em andamento, é um sínodo em construção para que aquilo que vai ser definido no sábado, que é a votação final das proposições, né, realmente seja encaminhado aquilo que é de melhor para a Amazônia e de maior consenso entre nós. Voltamos a falar que são propostas, ninguém está inventando nada, porque nós já ouvimos pessoas que escreveram, falaram, estão criando um novo rito no meio do sínodo dos bispos. Não existe isso, não. São propostas e é uma questão muito séria. O rito litúrgico é muito sério. Muito sério e de muita responsabilidade, tanto que não se implanta da noite para o dia, não se pensa da noite para o dia. Né? Caso seja algo de consenso entre nós, tem todo um procedimento, todo um encaminhamento, né, junto à Santa Sé e junto aos órgãos competentes. Uma coisa é clara, com um novo rito ou não do rito amazônico, não deixamos de ser católicos, não deixamos de apoiar e seguir as nossas comunidades na Amazônia, sejam as comunidades dos povos originários, tradicionais, indígenas, ribeirinhos, da cidade, das imensas e pequenas cidades. Tudo isso será pensado para que haja ainda entre nós mais harmonia e mais comunhão. Uma pergunta agora, porque o senhor estava presente, nós estávamos no Pacto das Catacumbas com o olhar da Amazônia. Um momento vivido muito intenso. Eu estive lá e posso garantir que foi um momento muito intenso. As críticas que vêm é que o pacto poderia até substituir o documento final do nosso sínodo. O que está escrito lá, enfim. O senhor podia nos explicar o pacto e por que de se fazer um pacto? Olha, o Pacto das Catacumbas, como a gente sabe pela história, né, dos bispos que realizaram na época, quase na conclusão do concílio, é de compromisso, de compromisso com os pobres. E nós, bispos da Amazônia, demais pessoas também que estiveram conosco, fizemos a recordação, a memória deste fato, né, lá na época do concílio, e também fizemos o nosso pacto pela casa comum, né, um pacto que tem como compromisso de ser uma igreja profética, samaritana, de ser uma igreja também solidária, de ser uma igreja realmente cada vez mais do reino de Deus. O que era o coração da pregação para Jesus, de sua vivência? O reino de Deus. E o coração do reino de Deus para Jesus são os pobres, aqueles que são mais ameaçados. Então também o pacto é trazer para nós essa memória, mas esse compromisso, esta responsabilidade de desempenhar a nossa missão à luz do reino de Deus, com prioridade àqueles que estão mais ameaçados na Amazônia, no Brasil e no mundo. Não tem nada de paralelo.
é um desdobramento da nossa fé, do nosso compromisso, que realizaríamos isso antes, durante ou depois do sínodo, sem nenhuma alteração naquilo que é realmente o nosso compromisso e o nosso ministério. Aproveitando a sua presença, o senhor, na sua diocese, acolheu milhares e milhares de imigrantes provenientes da Venezuela. Qual é a situação nesse momento e qual é a resposta que a igreja está dando a essa situação? Olha, a questão migratória Venezuela-Brasil, ela começou em 2015, 2016, se intensificou em 2017, 2018 e continua em 2019. A dramática crise humanitária no país venezuelano, em que força muitos a virem para outros países na América Latina e até mesmo na Europa. E também no Brasil, como estamos vivenciando lá em Roraima. Consideramos que a migração é um direito. Por isso, tentamos, nos nossos limites e nas nossas possibilidades, de acolher esses novos irmãos e irmãs. Acolher, promover e, como nos pede o Papa Francisco, também integrar nas nossas comunidades e integrar nas demais comunidades do Brasil. Tem esforços da Diocese, com o apoio da CNBB, com o apoio das congregações religiosas, com o apoio da Caritas Brasileiras, também de Caritas Diocesanas, para que esse trabalho se desenvolva. Como também tem o esforço do governo federal nessa acolhida e interiorização. Por isso é necessário que o Brasil todo, além de Roraima, que é nosso compromisso primeiro, mas o Brasil todo, acolher esses irmãos migrantes e refugiados. Acolher famílias inteiras, acolher grupo de pessoas. Muitos têm feito essa experiência e têm dado uma lição de solidariedade muito bonita. E eu creio que o Brasil consegue acolher, não todos que estão em Roraima, cerca de 10% da nossa população, de 50 a 60 mil venezuelanos em todo o nosso estado, e o Brasil tem condições, possibilidade de acolher com o apoio do governo federal, com atividades integradas de governo federal, estadual e municipal e também com participação de nossas igrejas, dioceses, congregações, paróquias e comunidades, para que esses nossos irmãos, vindos da Venezuela, sejam acolhidos e possam ter uma vida de felicidade, de esperança, juntamente conosco. Eles não querem ocupar os nossos espaços, mas precisam, nesse momento, conviver conosco. É a mão estendida. É a mão estendida, o coração aberto, o olhar atento, porque ninguém de nós é imune a tal necessidade. É a hora do Brasil e demais países da América Latina serem solidários com esses irmãos do nosso continente. Última pergunta, Dom Mário. A próxima semana, a presidência da CNBB, pela primeira vez, a nova presidência que foi eleita esse ano, será recebida pelo Papa Francisco. É verdade, não? Nossa presidência, Dom Valmor, Dom Jaime, Dom Joel e eu estaremos aí visitando algumas congregações aqui no Vaticano, em Roma, e a nossa convivência, ela se concluirá com uma audiência pessoal com o nosso querido Papa Francisco. Um momento importante, não só para nós da presidência, mas em comunhão com todo o episcopado brasileiro, com todas as nossas comunidades católicas. É um momento de comunhão e de trazer ao Papa Francisco os frutos da missão da nossa igreja, das nossas comunidades aqui na conversa com ele. Vamos também colocar a realidade do nosso Brasil, os desafios e dramas que ele já está tomando conhecimento através desse sínodo, mas de maneira mais ampla de todo o nosso país. Bem como as alegrias que temos vivenciados na missão com todos vocês que aí estão em sintonia conosco. Obrigado, Dom Mário, pela sua presença. Bom trabalho, Boa permanência ainda em Roma. Aguardamos agora os trabalhos finais que vão se concluir com o texto final do documento, E esperamos de contar para os nossos amigos em todo o Brasil esse trabalho magnífico que foi feito aqui, porque a sinodalidade, esse caminhar juntos, foi uma realidade nessas 3 semanas. É verdade. Eu agradeço Silvonei José, agradeço a oportunidade de estar em sintonia, em comunhão com todos vocês. Agradeço de coração vocês que estão aí em comunhão conosco, na oração,
pelo êxito desse processo sinodal. Sabemos que o processo sinodal não termina no próximo domingo. Pelo contrário, ele avança cada vez mais. Por isso, o nosso compromisso pós-sinodal, ele é realmente de sinodalidade, de prosseguirmos juntos pela Amazônia, de prosseguirmos juntos pelo bem, salvação, santidade de todos nós na Amazônia, no Brasil e no mundo todo. Gratidão e esperança. Muito obrigado, Mário, mais uma vez. E nós voltamos amanhã contando ainda essa expectativa do documento final que está para chegar e a conclusão, recordando que no domingo nós teremos a celebração da Santa Missa, presidida pelo Santo Padre na conclusão desse sínodo, e nós estaremos transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Vamos rezar junto com os nossos padres sinodais e com essa belíssima palavra, a esperança desses novos caminhos que surgem da reflexão dos nossos padres sinodais que chegarão até vocês. Uma boa quinta-feira e nós voltamos amanhã. Até lá!